Olá, boa tarde. Sim, você é nosso convidado para mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e do mundo também. No programa de hoje, daqui a pouco, nós vamos entrevistar o secretário de Planejamento Estratégico da Prefeitura, engenheiro Milton Assis. Tem vários assuntos para conversar com o Milton. Daqui a pouco nós estaremos dialogando com ele a respeito desses assuntos importantes e relevantes para São José do Rio Preto, dentro da alçada da Secretaria de Planejamento Estratégico do município. Mas antes, deixa eu começar o programa de hoje com a informação sobre a solenidade de transmissão de posse à diretoria, conselhos consultivo e fiscal da Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto, a CIRP. Está marcado para o dia 5 de maio, amanhã, a partir das 20 horas, no Centro de Convenções Anatol Konarski, que fica na Avenida Badibacite, 4052, aqui em Rio Preto. As pessoas convidadas assistirão à posse do novo presidente da CIRP, o Paulo Tadeu de Oliveira Saber, que é o novo presidente, o primeiro vice-presidente, Liste Reis Abdala Martingo, a segunda vice-presidente, Beni Maria Verde Haddad, o secretário-geral, Arthur Eduardo Ribeiro Bastos, o tesoureiro-geral, Valdir Buozzi. Essa solenidade então, de transição de posse à diretoria, Conselho Consultivo e Fiscal para o biênio 2016-2017 da CIRP acontecem amanhã, quinta-feira, dia 5, a partir das 20 horas, no Centro de Convenções Anatol Konarski. O Centro de Convenções da CIRP, você sabe, fica na Avenida Badibacite, 4052. Então, as pessoas que receberam esses convites da Associação Comercial e aqueles que quiserem prestigiar esta solenidade, devem comparecer amanhã. A solenidade está marcada para as 20 horas. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência para a nossa entrevista aqui do Opinião Cidade. Até já. Alô? Senhora, eu lamento muito, mas o seu marido e as suas filhas, eles sofreram um grave acidente. A imprudência mata na estrada e fora dela. Dirija com responsabilidade. Seja você a mudança no trânsito. Colocar vidas em risco não é acidente, é crime. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Todo mundo sabe que a água parada em volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas, é responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para sua família. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo, somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só emoção. Se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca,
somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Estamos de volta com a Opinião Cidade, com a alegria de estar recebendo aqui o secretário de Planejamento e Gestão Estratégica da Prefeitura de São José do Rio Preto, o Milton de Assis. Milton veio nos brindar aqui com algumas informações a respeito do grande esforço de mobilidade que a Prefeitura está mergulhada nesses últimos meses, nos próximos também, né? Quando a gente fala em mobilidade, a gente fala em facilidade de locomoção para as pessoas dentro da cidade, seja pelo transporte individual e seja principalmente pelo transporte coletivo, que é o grande foco, porque afinal de contas é o transporte coletivo que transporta maior número de pessoas, não é isso, Milton? Obrigado pela sua presença mais uma vez, eu sei que você está sempre numa correria danada lá na Prefeitura, por conta dessas coisas todas, dessas obrigações todas para resolver, mas eu sei que temos notícias importantes, né? A gente já leu nos jornais, recentemente o prefeito Valdomiro Lopes chegou a anunciar alguns terminais, né? Terminais nos bairros da cidade para os ônibus, etc. Como é que está essa situação agora e o que a cidade pode esperar em relação a isso, com relação à mobilidade? Obrigado pela presença mais uma vez. Eu que agradeço, meus cumprimentos aos amigos do Opinião Cidade. De fato, a cidade vai, nos próximos meses, ver uma transformação, uma implementação de obras do conjunto de obras do Mobilidade Urbana, projeto Mobilidade Urbana, PAC, Cidades Médias. A implementação na medida que nós já temos uma obra quase que pronta, já por ser inaugurada, que é o grande complexo de viadutos ali da região norte, que provavelmente dentro de 60, 90 dias será inaugurado. Mas além da visão, né, do curto prazo, que nós vamos aí dar início a 9 corredores preferenciais de ônibus, né, incluindo nesses corredores os pontos de ônibus, a sinalização que prioriza o transporte coletivo, de outros 2 viadutos, além desse que eu acabei de citar. Nós teremos também mini terminais em bairros, tá? Mas, assim, depois a gente volta para essa visão já do curto prazo, mas eu gosto muito de dizer que é um início de uma visão para o futuro, que muitas cidades só têm quando ela atinge 1 milhão, 1 milhão e 200 ou mais de habitantes, e aí já é um pouco tarde. Então esse projeto ele foi concebido de uma maneira a propiciar que dentro de alguns anos Rio Preto tenha um sistema que tem uma sigla, né, em inglês, é o BRT, Bus Rapid Transit, que é o que Curitiba fez há muitos anos atrás, talvez até quando tinha uma população já maior que a cidade de Rio Preto, e aí você precisa fazer uma série de adaptações, mas que em resumo é um sistema que ele se espelha no próprio sistema integrado, né, de metrô, com ônibus, enfim, para as grandes cidades, que não é o nosso caso, mas que integra vários sistemas e modos de transportes. Então daqui 15, 20 anos a gente pode né, estar aí já vivendo um sistema de transportes integrado que futuramente poderá aliar o aproveitamento dos trilhos da ferrovia, eventualmente, né, se isso der uma consistência técnica, você tem um VLT na cidade. Mas antes disso, a própria organização da cidade, né, a descentralização, hoje a gente tem uma dependência muito grande do nosso centro urbano, então nós teremos, eu gosto muito da ideia dos mini terminais que foram estrategicamente localizados, que vão promover a criação de mini centros urbanos também. Tá? Vão estimular alguns, porque eles já vão de encontro a isso, e o grande beneficiado vai ser, em primeiro lugar, o usuário do transporte coletivo. Mas também, em consequência disso, porque muita gente vai deixar de ir, né, necessariamente para o transporte individual, né, e estando aí usando o coletivo, vai melhorar inclusive o trânsito da cidade. O foco não é esse, mas acaba atingindo também esse objetivo. Então, quer dizer que nós estamos, nesse momento, nos preparando para a circulação de ônibus, esses ônibus convencionais que nós temos em Rio Preto, mas daqui a 15 anos, 20 anos, quem garante que a gente pode
não está pronto para integrar esses modais diferentes de transporte, né? O caso do trem, da via férrea, existe uma estrutura dentro que corta a cidade, o perímetro urbano da cidade, o centro da cidade. Quer dizer, o objetivo é esse mesmo, pensar nisso para o futuro. É uma coisa pensada pelo menos para 20 anos, é isso. Exatamente, porque a ciência e a tecnologia está sempre aí estudando, né, e aperfeiçoando, nesse caso aqui que a gente está mencionando, os veículos, a tecnologia dos veículos. Hoje já, por exemplo, mesmo o ônibus que a gente chama de convencional, ele é bem menos poluidor, alguns quase que zero, em relação aos veículos antigos. E você tem, nos vários modos de transporte, transportes eletrificados, tá? Seja VLT. No passado a gente teve ali, por exemplo, na cidade de Araraquara, tinha o trólebus, né? As tecnologias vão se aperfeiçoando e vão sendo incorporadas. O que é mais difícil, e aí seria tarde, é a cidade não estar preparada, né, para isso. Então, na medida que você inaugura agora esses corredores, eu disse 9, mas na realidade foram os que nós priorizamos dentro do acordo que a gente fez com o Ministério das Cidades, mas na realidade eles são 12, então, portanto, tem 3 outros menos prioritários no momento, mas que o próprio município pode fazer um esforço e implantá-los, e o acompanhamento da sua evolução e da sua consolidação. Então, é um projeto, né, um plano de médio e longo prazo que tem data para começar, aliás, já começou, mas não tem data para terminar, porque a partir dele... Eu acho que nunca vai terminar, né? Exato, porque ele estará num permanente aperfeiçoamento. Isso acontece em cidades do exterior. Você já ouviu aquela observação de alguém que chega e diz, nossa, Rio Preto é muito bonita, mas vai ficar bonita na hora que estiver pronta, né? Só que nunca vai ficar pronta. Não, então a gente tem que partir da tese que é bonita já. Já, né? E, logicamente, com os problemas que também tem, claro, inevitavelmente, mas... acho que a gente tem que definir uma linha, um rumo e perseverar nisso. Esses 9, que depois serão 12 corredores de transporte coletivo em São José do Rio Preto, imagino que eles sejam aqueles que demandam para a região norte da cidade, de certa forma também atendam, assistam o sentido já cumprido hoje pelas 2 principais avenidas da cidade, que é o mesmo sentido, né? Andaló e a Badibacite, e outras artérias próximas, etc. Quais são esses corredores? Em resumo rápido, o que seria isso? Eles atendem, né, aos 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste, mas você, intuitivamente, mas, né, pelos seus conhecimentos, você fala em região norte. Para a região norte são 2... né, um deles onde está passando, já está sendo construído lá o viaduto, um outro mais aqui na altura da Prudente, Pedro Amaral, depois você ultrapassa por meio de um novo viaduto para a região da Mirassolândia, e para a região norte vamos falar até de um terceiro, né, que é um divisor ali de norte para leste, que é o da Filadélfia Gouveia Neto e toda a sua extensão. Nós temos também viadutos para o lado leste na Prudente de Moraes e General Glicério, né, no sentido ali Maceno e vinda para o centro, mais para sudeste a Avenida Potirendaba, que é um que vai ser parcialmente contemplado agora, mas é um desses 3 que é uma região que está crescendo, né, além BR-153. Eu acho que a gente ali vai ter uma expansão bastante grande nos próximos anos. E no sentido sul, os 2 que você falou, né, no sentido Badibacite, Juscelino Kubitschek, Andaló e José Munia, mais o eixo também principal, né, que é Faria Lima e Anísio Haddad. É uma região, aquela região sul da cidade, a gente imaginava que tivesse uma velocidade de crescimento um pouco mais lento, etc. Nada disso, né? Está sendo muito forte, né? Por várias razões, até a chegada de um novo shopping ali, o fortalecimento dos outros, quer dizer, é uma região que tem sofrido bastante o aspecto positivo do crescimento socioeconômico, né, vamos dizer assim, né? Sem dúvida, a gente costuma, né, nos nossos estudos comparar, né, conhecer outras realidades, outras cidades. Algumas têm, assim, nitidamente, 1 ou 2, no máximo 2 vetores de crescimento. Rio Preto, ele tem mais do que isso, né? Ele tem regiões para todas as áreas da cidade. Eu diria que tem aí uns 6 ou 7 vetores
que criam núcleos, né? Um grande empreendimento, como você citou, a questão de shopping, ora por uma nova obra viária, né? Recentemente realizada, por vários motivos. Mas o que é interessante e bom destacar em Rio Preto, que você vê que isso acontece de uma maneira a atender todas as faixas de população. Possivelmente, quer dizer, a gente vive num regime democrático, livre, mas os preços, os valores dos terrenos, dos imóveis, claro que eles variam. Claro. E há uma oferta hoje em todas as regiões da cidade, né? E a gente poderia estar lamentando aqui, puxa, mas faz só investimento nas áreas mais caras, mais ricas da cidade, quando, no entanto, hoje a oferta para a classe C e D é bastante também significativa. E se você comparar com outras regiões do estado, o preço de um terreno ou de uma casa popular é muito acima do nosso. Chega a ser 1,5 vezes. Eu recebo de vez em quando aí algum colega aí da região ali de Limeira, Americana, o pessoal está assim, e terrenos menores às vezes que o nosso. Esse padrão nosso de 200 metros quadrados, em algumas cidades chega a ser menor. E como não cabe no bolso, às vezes 2 pessoas compram o terreno e ainda repartem no meio. Então você vê que, felizmente, pela diversidade da nossa economia, né, a gente ainda consegue proporcionar esse bem-estar para a população. Sem dúvida. Antes de a gente falar sobre os mini terminais que vão ser espalhados aí, que vai ser tem uma importância fundamental nessa questão da mobilidade, deixa eu perguntar sobre isso. Você falou agora há pouco sobre a perspectiva de Rio Preto vir a ter 1 milhão de habitantes, 1,5 milhão de habitantes, etc. A cidade hoje tem 500 mil habitantes, Sim. Tem uma região muito forte, etc. Mas será que Rio Preto vai ter um dia 1 milhão de habitantes? É uma tendência no Brasil de que esse crescimento vegetativo seja cada vez menor, né? Menos intenso. Antigamente era normal, cada família ter 8 filhos, etc. Hoje a gente não vê isso mais. Quais as perspectivas disso? Claro que já deve ter estudos a respeito disso, né? Quando que a cidade vai chegar a 1 milhão de habitantes, se é que vai? Eu acho que não vai tão cedo, né? E foi muito importante a sua colocação, no sentido que, né, lá no passado, as taxas de crescimento do país, Rio Preto mesmo chegou a ter taxa acima de 4%, igual ou maior do que era do próprio país, né? Hoje, a composição da demografia, né, no país, em nossa cidade, mudou bastante. Então, são taxas. Mas eu acrescento, no caso específico da nossa cidade, que nós temos um município que não é muito grande e temos uma região que é muito interessante. Então, hoje, o número de pessoas que vêm a Rio Preto, né, convivem com a nossa cidade, muitas até trabalham, tem até a preferência familiar, cultural, sei lá, de morar em cidades próximas. Então, você tendo meios de transporte eficientes, que é o que a gente está falando, os aviões, né, as linhas aéreas que demandam Rio Preto na segunda, na sexta-feira, a gente percebe quantas pessoas que a família está em Rio Preto, né, o chefe da família, a chefe da família trabalha em outras regiões do país, né, vem toda semana ou aqui em casa 15 dias. Então, acho que a vida moderna ela apresenta um outro quadro diferente daquela questão nossa lá no passado, que quase que as cidades se disputavam por população. Né? Rio Preto, há 30 anos, olha, do tamanho de Bauru, hoje agora é muito maior. Aliás, eu até prefiro, né, ter perdido, digamos assim, essa competição entre aspas, né, do ponto de vista de maior população, com cidades, né, que nunca nem nos aproximamos muito, como Ribeirão Preto, Exato. Uberlândia, que aliás foi menor e hoje é uma cidade muito maior, Londrina, outras cidades grandes, né, do interior do país, por conta de que com o crescimento também você atrai também problemas, né? Você gera problemas intrínsecos à cidade, enquanto que numa cidade que vai crescendo muito, eu acho que Rio Preto cresce bastante, mas que consegue manter a sua qualidade. O dia que essa relação for rompida, aí crescer para quê? Muito pelo contrário, né? Seria até um problema e não uma boa notícia. Sem dúvida que sim. Milton, vamos falar agora sobre os terminais, então. Quantos vão ser esses terminais? Você já mencionou agora há pouco, vamos explicar. E onde que eles estarão localizados? Você estava dizendo que
eles acabam desempenhando um papel desenvolvimentista, né? Mas no momento que ele surge, acaba atraindo uma série de coisas, de serviços, etc. Fala um pouquinho sobre isso. Sem dúvida. Assim, são 6 pontos, né? 6 locais que receberão os mini-terminais, alguns deles já no status de estação de pré-embarque, que você já pode entrar no ônibus já tendo pago a tarifa, o controle ali da tarifa, ou por enquanto são mini terminais e depois isso. Mas esses 6, em alguns casos, a gente não vai ficar fazendo muita conta, mas eles são 2 na realidade, porque é de um lado da via e do outro lado da via, né? Então, e às vezes até deslocado, 20, 30 metros um do outro. Então acabam sendo aí em torno de 9 ou 10 construções arquitetônicas que são assim, então, embora não sejam suntuosas, nada disso, mas elas estão se mostrando a que veio, ou seja, o respeito, tá, para esse usuário que já o atual e o que você quer atrair, mostrando que é um sistema eficiente, moderno e que tem tudo para facilitar a vida das pessoas. Tá? Então, são terminais de uma arquitetura, né, interessante, um espaço o suficiente para acomodar as pessoas. É lógico que nós temos regiões e áreas que a calçada é mais estreita, mais curta. Mas dentro desse aspecto desenvolvimentista que você coloca, mais uma vez eu vou pegar como referência a região norte. Tá? Só na região norte, e há anos você sabe disso, que nós estamos tentando implementar e solidificar a ideia de um anel interbairros, né, que na realidade popularmente a gente chama de Avenida do Linhão, isso, ali na região norte, mas ela circula a cidade inteira, né, numa posição intermediária dos bairros, então no futuro ela terá um papel estratégico, e já reforçando alguns polos que já espontaneamente a gente percebeu e nós é que pegamos carona. Um deles, por exemplo, ali naquela região da UPA, da região norte, tá, tem uma praça que é uma praça triangular, e que a gente entende que, assim, até mesmo nos atendimentos, na medicina preventiva, as consultas, né, ali o ambulatório que existe, as pessoas vão se utilizar muito do transporte. E é interessante, eu vou pegar esse aí para explicar a funcionalidade dele. Ele está num ponto ali que as pessoas até que moram além desse ponto, né, mais para a periferia da cidade, poderão se utilizar de ônibus até de menor capacidade, linhas às vezes um pouco mais espaçadas, e a partir dali, na direção ao centro, os ônibus de maior capacidade e com intervalos de tempo curtíssimos, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, tá? Mas ali naquela região, então, da UPA, da região norte, ali, você tem próximo mini-distrito, 1 ou 2 mini-distritos, está próximo ali da Mirassolândia, que é o eixo, né, importante. Um outro exemplo disso também pegou carona, digamos assim, mas é um centroide, é um lugar que tinha tudo para... Tanto é que esse exemplo que eu vou dar, que é o caso do shopping da região norte. Né? Ali nas imediações do shopping, e possivelmente o shopping escolheu aquela região porque já percebeu geograficamente a importância, e agora vem corroborar. Ali também será localizado um dos mini-terminais. E fechando a região norte, um mais para oeste, né, no cruzamento da Fortunato Vettorazzo, que é onde está sendo implantado o grande complexo, né, do viaduto. Imagina aquilo, a mobilidade, né, a acessibilidade e o tempo de percurso, como vai ser encurtado, no cruzamento da Fortunato Vettorazzo com esse linhão de alta tensão lá na parte mais alta, que também está abrindo ali um leque, né, vários novos bairros surgindo naquela região. E na região, pegando outras regiões, na região do Hospital de Base e arredores, ali é uma centroide importante, um polo também, que vai ter, já temos hoje 3 linhas, mas vamos ampliar as linhas que não vêm para o centro. Ali tem demanda suficiente para ir para a região norte, tá? Ônibus específicos, região norte, região do HB e vice-versa, e dali também um novo leque para um terminal que vai ser construído no final da Avenida Potirendaba, né? Então também teremos, já quando inaugurado esse novo sistema, linhas que vão permitir isso. E como é cartão, quem estiver lá
quiser ir para o HB, depois ir para a região norte ou fazer o contrário, vai ter essa mobilidade. A final da Avenida Potirendaba, por exemplo, na interseção dela com a BR-153, Isso, ali mesmo. É uma região que também tem atraído investimentos. Né? Recentemente, um novo supermercado, ali, um hipermercado, um atacarejo, como eles falam aí, e já tem gerado algum probleminha de trânsito localizado exatamente por causa disso. Né? Exatamente, o próprio prédio dessa empresa, ele foi reservado uma parte, até no momento parece que ele está até utilizando, mas ali vai haver uma concordância da pista que chega da BR e vai conectar com a avenida ali. Então ali, nesse pacote que nós vamos soltar aí dentro de 20, 30 dias, uma das obras viárias é ali naquela região. Então resolvendo o problema que é antigo, né, foi um pouquinho intensificado com esse empreendimento, e ali sim haverá um ponto de ônibus. Mas você vê, como você falou, que como tem demanda, sim, uma empresa desse porte não vai se instalar num lugar que não vai ter os seus clientes. Então, e você vê o tamanho, né, do empreendimento que ocorreu ali. Milton, é difícil a gente fazer qualquer prognóstico sobre o futuro urbano de São José do Rio Preto sem incluir a BR-153 nessa discussão. E nos últimos meses aí a gente ficou muito preocupado com isso. Houve um certo vai e vem preocupante em relação à duplicação da Washington Luiz. Parece que agora as notícias estão um pouco melhores, né? Agora há pouco a gente estava brincando, falando houve uma ressurreição do projeto, alguma coisa nesse sentido, né? Tomara que sim, né, Milton? Isso é muito importante para a cidade, a duplicação, né? Sem dúvida, né? A gente já colocou aqui no seu programa, que tem uma opinião pessoal, que essa obra vem atrasada aí no mínimo 20 anos, né? Pela importância da cidade, da região e a demanda que existe ali e pela configuração. Muitas cidades, às vezes, nos municípios, às vezes a rodovia importante passa 10 quilômetros da cidade, né? E tem aquela famosa viazinha de acesso. Né? No caso do Rio Preto, cortou, né, a malha da cidade em duas partes, claro que a maior está aqui do lado do centro, tá? Mas houve sim, e numa semana as pedras, né, como se fosse num tabuleiro de xadrez, foram movidas, duas delas de uma maneira até rápida, que foi a audiência pública, né, feita pela ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, em que deu uma notícia que, em princípio, né, desagradou a todos nós, riopretenses, porque não veio a explicação do porquê. Porque justamente meses antes, o governo partiu do governo federal dizer que passaria para concessão. Tanto é que em dezembro foi publicado no Diário Oficial da União uma nota técnica, né, dizendo que permitia, né, que isso ocorresse, mas mediante algumas cláusulas resolutivas que eles colocam. Que assim, existem obstáculos a serem vencidos, mas quem não... Bom, e aí, né, veio a pergunta, poxa, mas e a obra que está licitada em regime de RDC, há 1 ano e meio atrás, enfim, que via DENIT, né, não concessionária, e com empresas que foram contratadas, aconteceu uma ordem de serviço aqui na CIRP, né? E essa foi a surpresa daquele dia. Mas logo no dia seguinte, né, em contato do prefeito Valdomiro com o ministro, tá, Carlos, ele confirmou, sim, já uma decisão, digamos, definitiva, né, de que não ia retroceder e falar-se ainda na concessão, e que a decisão era essa mesmo. Agora, uma interpretação minha. Eu acredito que houve assim, uma certa demora para retomar isso, por conta até do volume de obras a ser feito e pela verba orçamentária. Claro. Tá? As informações que nos foram passadas é que então havia 13 milhões e nesse esforço possivelmente se alongue ainda para esse ano para algo em torno de 40 milhões. Ora, é um valor significativo. Né? Vão faltar para os anos posteriores aí para você atingir os 180 milhões da licitação, mais algum empenho, mas eu acho que nesse momento está tudo muito conturbado, então inclusive a questão de Brasília, né, de governança, enfim, eu acho que esse início ele tem, além de um simbolismo, ele tem esse condão daqui a gente já tem uma frase feita, né?
a obra que começa não para, né? Enfim, né? Deve acontecer isso aí. A gente, inclusive, já está mobilizado. O município sempre fez um esforço muito grande. Essa semana a gente ainda conseguiu mais algumas contatos para doações, porque agora, além da rodovia em si e as passagens em desnível, eu acho que nós vamos conseguir obter longos trechos também de marginais por conta desse recurso. E são importantes essas marginais. Esse vai ajudar muito nesse processo todo de melhoria do tráfego urbano e vizinho. E nessa, só assim, finalizando, aí, se você quiser que eu me estenda ou seja sintético, nessa audiência pública, eu protocolei, vamos dizer assim, aí sim, nessa da NTT da concessão, que não em prejuízo ao início imediato desse trecho de Rio Preto, porque essa obra tem que ficar pronta. Nós já pedimos para que eles façam um estudo de um contorno ferroviário pela concessão e um contorno maior um pouco do que os anteriores. Eu entreguei esse documento ali, mas na semana que vem eu vou a Brasília, eu quero entregar inclusive desenhos, né, ainda que simples ainda, de onde a gente está sugerindo aí um contorno que vai abranger a cidade de Rio Preto, Ipiguá, e Mirassol, Badibacite, um contorno maior dos anteriores. Isso só pode acontecer no âmbito ou do governo estadual ou federal. E tem que acontecer, né? E precisa acontecer, exato. Porque a gente já vai ter uma rodovia mesmo duplicada com muito movimento, porque ela mistura o movimento, o tráfego rodoviário com o tráfego urbano. Ela praticamente é uma avenida dentro de Rio Preto. Isso aí é a importância das marginais, enfim, tem uma série de coisas. Sem dúvida. Milton, infelizmente nosso tempo já acabou. É sempre bom conversar com você, porque acaba logo o tempo. Como diz aquele comentarista esportivo, fala muito, né? Na verdade, a gente tinha mais coisas para perguntar para você, mas oportunamente a gente marca uma nova, sem dúvida, uma nova visita sua. Para a gente vai ser sempre um prazer também recebê-lo aqui. Obrigado pela presença mais uma também, vez. Eu que agradeço. E nós agradecemos a você também que nos acompanhou aí em mais essa edição do Opinião Cidade. Você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.